Fala galera do Raboseiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Falar sobre as principais informações do Cruzeiro, bastante movimentado aí, os bastidores do Cruzeiro. Enfim, falar aí da primeira notícia aí, teve protesto hoje na Toca da Raposa, no Barro Preto. A torcida colocou várias fotos com, vou falar assim, né, personagens aí que fizeram parte dessa tragédia que ocorreu no Cruzeiro. Um dos principais responsáveis aí, colocou o nome de vários ali. E mostrando uma forma de protesto, colocaram hamsters e tudo mais, e mostrando tanto que a torcida está indignada. De cara, já amanheceu Belo Horizonte em alguns pontos aí com faixas querendo a saída do presidente, querendo que ele renuncie. E parece que um grupo aí de conselheiros, hoje às 16 horas, vão protocolar o impeachment, pedindo o impeachment do Sérgio Santos Rodrigues, que parece que, ao ver deles, com as mais de 50 páginas que diz que foram protocoladas aí junto, diz que teve gestão temerária e tudo mais no clube. Então, vamos ver como que vai ser, como se diz, lesou o clube e tudo mais. Não sei se isso funciona bastante, porque a gente sabe que a outra gestão já foi provado que fez tudo de mal com o Cruzeiro e mesmo assim não conseguiram até hoje aí um retorno para o Cruzeiro. Então, vão tentar, claro, acusar essa atual gestão. Não sei se vão conseguir nesses moldes aí. Eu acho que talvez a saída do Sérgio Santos Rodrigues, ele pedisse a renúncia mesmo e pronto. Mas agora, provar talvez irregularidade, essas coisas, que a gestão tem atrapalhado o clube e tal, de forma aí, não sei se vai conseguir. Mas vamos ver como que vai ser. Como se diz, a torcida já está dando recado. Faixas espalhadas querendo a saída do presidente. Protesto lá no Barro Preto, mostrando ainda os personagens principais aí dessa tragédia que ocorreu no Cruzeiro, mostrando que a torcida quer de todo jeito salvar o Cruzeiro e que o Cruzeiro é do torcedor, e a torcida não vai aceitar mais que pessoas acabem com o Cruzeiro igual fizeram. Continuando falando sobre as notícias do Cruzeiro, falar sobre um ex-jogador também que foi personagem dentro de campo do nosso rebaixamento aí, o Edilson. O Cruzeiro tentou um acordo com o Edilson aí no valor de pouco mais de 5 milhões ali, e ele querendo 8 milhões, tentaram entrar em acordo e não entraram no acordo, o Cruzeiro e o Edilson. O Edilson quer os 8 milhões de todo jeito e o Cruzeiro tentou aí um acordo de 5, se não me engano, 3 milhões. E o Edilson não aceitou. Aí eu falo, né, um jogador que não jogou quase nada pelo Cruzeiro, assim, foi bem abaixo mesmo. Fizeram um contrato com ele assim que é coisa de maluco. Você vê e fala assim, meu Deus, como que você vai ter coragem de pagar isso para um lateral direito? Isso você paga para um meio de campo, camisa 10, melhor jogador do time naquela época. E tiveram coragem de fazer um contrato tão, danoso para o Cruzeiro. Para não falar outras palavras aí, não só dele, do Edilson, do Fred, do Dodô, Thiago Neves, Dedé. Ô, gente, é um absurdo, né? É um absurdo mesmo o que aconteceu com o Cruzeiro, e agora todo mundo entrando na justiça aí. Complicado. E o pior é que o jogador não aceita nenhum acordo. O jogador quer o valor total. O cara que, né, dentro de campo não representou o Cruzeiro da forma que deveria ter representado, pelo nome que ele veio. É difícil. Difícil ver que todo mundo está querendo tirar uma beirada do Cruzeiro. E assim, com razão, não estou falando que está errado, mas o problema são as pessoas que fizeram isso, que foram até, teve esse protesto no Barro Preto, colocaram a foto deles lá,
fizeram isso com o Cruzeiro está sofrendo, essas pessoas estão de boa e o Cruzeiro tem que ficar pagando dívida. Eu queria que tirasse esses 8 milhões do bolso dessas pessoas que fizeram um contrato para aprender. Para aprender. E continuando falando sobre as notícias do Cruzeiro, a gente falando de jogadores que estão cobrando o Cruzeiro, falar do Newton aí, que deu uma entrevista aí na Itatiaia, e ele falou que queria retornar para o Cruzeiro, que tem vontade, que aceitaria ter um salário mínimo, gente, e pagar as escolas dos filhos dele. Tipo assim, coisa, como se diz, uma ajuda de custo para um jogador do nível do Newton, do nome do Newton. Eu acho isso muito, a gente tem que valorizar bastante. Eu acho que o Newton é um jogador que poderia voltar para o Cruzeiro. O Newton que acabou de encerrar o contrato dele com outro clube lá. Então, gente, de verdade, o Newton eu acho que teria espaço no Cruzeiro. Mesmo que eu sei que o Adriano, o Flávio são bons jogadores, mas, poxa, talvez ali o Newton poderia agregar bastante. Um cara que tem um salário, que vai vir com um salário simbólico mínimo, só para ajudar mesmo assim o Cruzeiro. Faz um contrato com um cara de 6 meses. É melhor pagar um Newton do que pagar um Joseph, do que pagar tantos outros aí que passaram pelo Cruzeiro. Vamos aí. Tenta o Newton ali, um cara que pode ajudar a blindar o elenco. Eu acho que seria uma boa sim para o Cruzeiro e um cara que pode agregar dentro de campo. Eu até acho que a gente está precisando de um volantão, sabe, pitbull, e o Newton é desses. Então, quem sabe ali, mas é muito legal a gente ver o Newton assim, sabe, mostrando também o carinho, o amor que ele tem pelo Cruzeiro, igual o próprio Marcelo Moreno, o Léo e outros aí, o Fábio. Então, é legal nos dias de hoje aí, mas quem sabe, né, Newton? Quem sabe ali agora fica difícil, né? Agora que eu lembrei, o Cruzeiro não pode contratar por causa do transfer ban. Mas seria uma boa, eu gostaria de contar com o futebol do Newton. Eu acho que seria um jogador que agregaria bastante. E continuando falando sobre as notícias do Cruzeiro aí, tem 2 jogadores aí que estão de volta aí, já estão fazendo trabalho de campo ali, aprimorando a parte física para voltarem a estar à disposição. Eduardo Brock e Matheus Barbosa, os 2 jogadores aí. Eu acho que o Matheus Barbosa, que é artilheiro do Cruzeiro, sempre ajuda com alguns gols. Eu não acho que ele é um grande jogador, mas que os gols ajudam bastante. E o Eduardo Brock é aquele zagueirão bem bruto mesmo. E eu acho que pode ajudar, já zagueiro canhoto. Até estava num momento bom com o Cruzeiro ali. Quem sabe ele voltando, ele não consegue dar uma engrenada ali novamente. Ele, o próprio Matheus Barbosa, seja um reforço para o nosso time, que a gente perdeu 2 jogadores aí para esse jogo contra o Avaí. O próprio Ramon, que é um zagueiro também, talvez se o Eduardo Brock tivesse à disposição poderia entrar. E o próprio Cáceres, que é um jogador também referência, que ajuda bastante e está de fora aí devido a uma lesão. Ficou muito tempo por causa de um problema no ouvido e agora ele voltou e sofreu uma lesão. Gente, é complicado. E isso acontece com um jogador bom. Jogador ruim é incrível, né? Não que a gente torce para uma lesão pro cara, mas é incrível. Parece que até nisso o Cruzeiro tem uma falta de sorte. Não tem base essas coisas aí não. Lembrando que a gente vai ter o jogo às 16h30 contra o Avaí. E o Cruzeiro tem 10 anos que não ganha do Avaí. Tem um jejum desde a época de Série A. O Avaí sempre foi meio que uma pedra no sapato do Cruzeiro. Não sabia disso não. Muitos empates. Mas a gente tem que fazer prevalecer aí o mando de campo. Sabe? Fazer mesmo acontecer. Correr atrás. Dar o último suor ali e buscar esse resultado, trazer essa vitória aí, conquistar essa vitória, e essa vitória vai ser muito importante para levar a moral, para cada vez o Cruzeiro ganhar confiança, igual o próprio Marcelo Moreno. Outros jogadores falam que não é falta de vontade. Claro, os jogadores ficam chateados com os atrasos, sim, mas não é falta de vontade, não é falta de gana ali. Então tá tendo um pouquinho de falta de sorte, muitas falhas individuais, pênaltis bobos, expulsões. Então coisas que não pode acontecer. Então o Cruzeiro tem que aprender com esses erros. O próprio Mozart também saber escolher melhor as substituições ali no segundo tempo. Às vezes eu acho que ele fica meio perdido, tenta mudar uma formação. Então vai naquela formação,
Se for mudar a peça, muda jogadores com as mesmas características. Aí sim eu acho que vai dar tudo certinho. Converse com os jogadores, tenta passar segurança para eles, para não cometerem tantos erros individuais que tem custado muito caro para o Cruzeiro. Mas eu acho que as coisas vão se acertar e a gente vai conseguir uma sequência de vitórias aí para conseguir o acesso no final do ano. Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho aí, gente. Até o próximo vídeo e avante, Cruzeiro!